Estamos voltando com o programa Filosofando. Professora Sônia, como poderíamos associar filosofia espírita ao nosso cotidiano? Essa é uma pergunta que muitas vezes os nossos estudiosos fazem nos grupos de estudo avançado espíritas, né, que temos no CEF. Então, Márcia, o viés espírita nos garante uma visão de mundo totalmente diferenciada daquela que nós comumente poderíamos ter. Se nós utilizarmos uma metáfora que o próprio Allan Kardec sugere no mesmo livro, A Gênese, ele diz o seguinte: para que nós possamos ter uma visão de mundo diferenciada, vamos subir ao alto de uma montanha, né, virtualmente falando, e visualizarmos lá de cima todo o cenário que está cá embaixo. Porque lá de cima nós vamos ter uma visão de vida, uma visão de mundo totalmente diferente do que teríamos aqui embaixo. No fundo do vale, nós só vamos ter possibilidade de visualizar aquilo que nos cerca. Então, as pessoas que estão perto, as situações aqui perto, né? Mas no alto de um monte, nós vamos poder enxergar lá na frente os fatos que estão por ocorrer muitas vezes, até por intuição, por uma perspectiva de visão diferente, o que está ao nosso lado, que já passou, né? E com isso traçarmos um quadro de vida totalmente diferente daquele que nós estamos habituados e que faz parte muitas vezes de um consenso comum ou de um senso comum, né? Um outro tipo de convite também que nos faz o quadro que eu já citei do Magritte, que faz com que nós tenhamos esse ímpeto de sair, né, de dentro das nossas concepções, das nossas ideias, dos nossos conflitos interiores, para que possamos visualizar a vida de uma outra maneira. A filosofia espírita traz todas as respostas? Ela traz, sim. Basta que a gente sente um pouquinho, visualize a vida de uma outra maneira, reflita nos conceitos estabelecidos pelos espíritos superiores, pense nas respostas que eles nos deram, né? E não somente receber os estímulos, por exemplo, que a mídia nos traz no nosso cotidiano. Nós estamos muito pregados no fundo da caverna hoje, não somente com aquelas imagens, tomando como exemplo a metáfora de Platão, não somente com aquelas imagens do fundo da caverna, mas hoje aquelas imagens foram substituídas pela tela de televisão. Verdade. Então nós não podemos ter em mente a nossa vida por aquilo que a televisão nos mostra, mas sim pela nossa própria experiência, intuição, inspiração dos amigos espirituais. Seguir o que o Sócrates mandava, né? Uma vida refletida. Exatamente. Se não refletirmos sobre os fatos da vida, ela não vale a pena ser vivida, não vale, né? Não vale. Ou então fica uma vida muito automatizada. E apenas em função de estímulos exteriores. A nossa vida não é isso. Com certeza. Né? E, bom, você já falou, de certa forma, da mudança de visão de mundo. Eu gostaria de estender um pouquinho mais sobre esse assunto? Gostaria sim, Márcia. Sabe por quê? Porque a filosofia espírita ela também é consoladora. Sim. Né? Quando os espíritos dizem para nós que existe uma consolação profunda no conhecimento adquirido, muitas vezes as pessoas não acreditam nisso. Por quê? Porque as pessoas estão, hoje em dia, muito em busca de terapias, seja elas quais forem. Pode ser autoajuda, pode ser a psicologia, pode ser qualquer outra alternativa, desde que tire o sofrimento de mim. Em fórmulas prontas. Fórmulas, né? Prontas, receitas, né? Só que a vida não é feita disso. Nós precisamos entender o seguinte, o nosso querido internauta, telespectador, que nós vivemos num mundo de provas e expiações. Nós não podemos simplesmente tirar o sofrimento e dizer não quero mais. Né? Porque o sofrimento faz parte deste plano no qual nós estamos todos inseridos, todos. Não existe ninguém no mundo que possa dizer, não, eu não sofro. Né? Então, não é possível uma pessoa chegar num centro espírita ou até no consultório de um terapeuta e dizer, eu não quero sofrer mais, me dá uma fórmula, uma pílula de alegria e tudo mais. Não é? Então,
Para os Estados Unidos, por exemplo, o povo americano que não tem, infelizmente, o espiritismo como corpo de doutrina estabelecido em casas espíritas como nós temos aqui no nosso país, o que surge lá para o povo americano? Autoajuda. Então, muito embora o povo americano é muito característico, tem uma face materialista, nihilista, e tem uma outra face religiosa, fanática, absolutamente ligada a conceitos pessoais dos seus representantes, né? E essa outra vertente da autoajuda. Então, o que faz a autoajuda? Tenta minimizar um pouco o sofrimento daquele povo, daquela situação que o próprio país estabelece para si próprio, não é? Porque se nós formos ver, os Estados Unidos é um país extremamente guerreiro, né? Então, mas aqui no nosso país, nós não precisamos de autoajuda, nós já temos a doutrina espírita que vai responder para nós as nossas necessidades. E um livro dos mais consoladores que nós temos para o nosso crescimento interior é o Evangelho segundo o Espiritismo. Principalmente para quem está vivenciando hoje uma dor muito grande, uma perda, é o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Estamos nos encaminhando para o final do programa, Sônia. Por favor, suas considerações finais. Sabe, Márcia, um dos alunos do grupo de estudos avançados espíritas, o Visão Espírita da Religiosidade, do CEF, uma vez em aula ele disse o seguinte: Sônia, não existe felicidade sobre a Terra, existem momentos felizes, né? Sem dúvida nenhuma, existem momentos de felicidade. Então vamos fazer desses momentos de felicidade os mais intensos possíveis. Principalmente porque quando as provas acontecerem, nós teremos aonde sustentar a nossa força, a nossa coragem, sem dúvida nenhuma, além da força e da coragem que os amigos espirituais nos colocam em todos os momentos da nossa existência. Apesar de estarmos num momento tão difícil quanto este, todos nós, a humanidade inteira, nós não estamos sós. Nós precisamos acreditar nisso. Bem, se você, que é um estudioso, quiser se aprofundar nos estudos dessa área, busque o nosso site, o filosofiaespírita.org. Lá você vai encontrar um farto material para pesquisa, entre vídeos, artigos, biografias. Se quiser entrar em contato conosco, deixar sua opinião, suas dúvidas, tecer comentários, você pode fazer isso através do filosofando@TV Mundo Maior. Também, através do youtube.com/TV Mundo Maior, você poderá assistir a esse e a outros programas. Falar também conosco, interagir, compartilhar, através do facebook.com/TV Mundo Maior. Então, vamos aqui nos despedindo, esperando encontrá-los na próxima semana nesse mesmo horário. Temos um encontro marcado. Até lá!